Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec. E hoje eu estou aqui com o José Carlos, né? Ele vai falar sobre o espiritismo e o materialismo na atualidade. Então, José Carlos, se apresente para o público. Boa noite a todos, boa noite, Eric, né? Boa noite, público. É um prazer, né, Eric, esse convite que você fez para nós, é uma honra. A gente sabe do seu trabalho, da sua labuta aí para divulgar Espiritismo em Kardec. Hoje a gente vê que não é todo mundo, né, que tem essa disposição, né? Então, primeiramente, para mim é uma alegria, uma honra estar participando aqui, né, do seu canal. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou, né, de Minas Gerais, no sul de Minas, na cidade de Lavras. Em formação, eu sou formado em Biologia, com pós-graduação em Educação Ambiental. A doutrina espírita, a gente tem uma vivência de 25 anos, né, estudando a doutrina, no qual a gente tem uma alegria muito grande de ter conhecido aos 18 anos de idade, e tem sido, né, o nosso roteiro de vida, né, o nosso farol, como acredito que o Eric, né, todo espírita que convicto, né, que busca o espiritismo. Eric, então, a gente vai abordar o tema, né, que é o materialismo e o espiritismo e materialismo na atualidade. É importante a discussão em torno desse tema, porque a gente vê tanto no livro que é o Espiritismo, como na Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, o Kardec ele aborda esse tema sendo de muita importância, porque ele declarou, né, lá no que é o Espiritismo, que o materialismo é o inimigo do Espiritismo. Que o Espiritismo não vem contra as religiões, mas contra o materialismo. Não contra os materialistas em si, né? Porque as pessoas humanas, com as suas crenças e ideias, elas devem ser respeitadas, né? Mas a ideia materialista, que me permita, o Eric, é a gente fazer uma pequena avaliação histórica, né? Muito pequena mesmo, em relação ao surgimento do materialismo e o que é o materialismo, né? Então, a gente tem a concepção do materialismo como sendo que tudo que existe no universo é matéria. Em relação à doutrina espírita, né, todos os pensamentos, todos os sentimentos, tudo que aquilo que faz a concepção da personalidade humana, ele é fruto daquilo que é gerado pelo cérebro. Então, uma ciência correlata ao espiritismo, que é a neurociência, que estuda tanto a mente quanto o cérebro, ela ainda tem essa concepção. Na verdade, a neurociência em si não, mas a maioria dos neurocientistas defende essa tese, essa ideia de que a mente é um produto do funcionamento cerebral. A mente, a gente pode tornar como sinônimo de alma, né? Só que o significado dessa palavra alma, ela tem vários significados, inclusive na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele coloca o posicionamento em que sentido ele aborda a questão da palavra alma. Mas para o materialista, a alma, o espírito, ele é fruto do funcionamento cerebral, ou um epifenômeno, um falso fenômeno, uma falsa ideia de que existe um eu separado do cérebro. E a ideia do materialismo, ela inicia com os gregos, né? Com a ideia do átomo,
Leucipo e Demócrito, né, na sua tentativa de descobrir o que era a matéria, eles criam a ideia do átomo, átomo, A é de negação, tomo partes, indivisível. Mas depois a gente vê também mais para frente, né, ao longo da história da humanidade, surgir o materialismo mecanicista de Thomas Hobbes, o materialismo biológico de Dedoré, né, o materialismo alemão da década de 1840, e justamente no século XIX, onde a Alemanha surge como um grande centro de ciência. E o materialismo ele nasce ali, renasce ali, de forma muito forte. E a partir do século XX, o materialismo ele se estabelece no meio acadêmico, no meio filosófico, de uma forma muito predominante. Mas a verdade é que, o que se não se sabe é que o materialismo ele é confundido com ciência. É uma proposta filosófica desde os gregos, né, passando por toda a história, e chegando no século XXI, século XX, XXI, como se fosse algo científico, concreto na ciência, né? Parte dos neurocientistas, eles sabem que isso não é verdade, que o materialismo é uma proposta científica válida, mas que ela ainda não foi confirmada pela ciência. Então, o professor, filósofo e psicólogo Saulo de Araújo, da Universidade de Juiz de Fora, um congresso em 2010, que nós tivemos presente em São Paulo, em Rebouças, promovido pela Universidade de Juiz de Fora, ele apresentou um trabalho, uma avaliação, que ele chamou de materialismo promissório, que, na verdade, foi uma tese defendida por John Eckler e Karl Popper, né, fazendo uma avaliação da história do materialismo na neurociência e na ciência. Né? E o que é interessante desse trabalho é que, desde 1700, os neurocientistas do século XVIII, né, eles dizem que o materialismo ele é explicado por uma questão de que a mente seria esse fruto do funcionamento do cérebro. Só que isso são metáforas, que evidentemente nunca foi comprovado de forma experimental. Então, nessa avaliação do Popper e John Eccles, eles perceberam que havia uma promessa, e até hoje ela continua. Olha, daqui 10 anos, nós vamos comprovar o materialismo. Espera mais 10 anos, nós vamos comprovar que a mente é fruto do funcionamento cerebral. E é como se te desse uma promissória e você ficasse aguardando. Isso, cronologicamente, desde o século XVIII até nos nossos tempos, já passaram 300 anos. Né? São 300 anos a proposta materialista como uma proposta de explicar o que é o universo e que é nós, os seres humanos, ela não conseguiu ainda explicar, que é uma hipótese legítima que foi levantada, mas que ainda não foi explicada. Então, a gente vê que o materialismo, nós podemos hoje encarar como uma crença, né? Que adentra o meio acadêmico e que torna como se fosse algo verdadeiro, científico, confirmado. Isso muitas pessoas leigas que não se ocupam, né, acabam se convencendo disso. Mas fazendo um contraponto disso, no mesmo século XIX, onde o materialismo alemão surge, espalha para o mundo muito forte, a gente percebe o surgimento da doutrina espírita, né? do trabalho de Allan Kardec e os espíritos. E a sabedoria divina é muito grande, né? Onde o materialismo surge de forma forte, numa época onde as pessoas estão deixando, né, aquelas questões de crença,
de acreditar por acreditar e buscando as provas, as evidências, onde o senso crítico ele começa a aumentar na sociedade francesa, no mundo, surge o Espiritismo, que o Kardec, no livro, na obra O que é o Espiritismo, ele dá a definição muito interessante, que é: Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica de consequências morais. Me permita, Eric, eu gosto muito dessa definição, porque a gente sabe que no movimento espírita não há muita uma apreciação, às vezes, nesse sentido que Kardec define, o espiritismo, né? Então, a oportunidade é importante para que a gente possa refletir um pouco sobre ela, né? E o que seria, então, quando ele define uma ciência de observação, né? A gente sabe que não existe somente ciências de observação. A gente sabe que existe, ou a matemática, por exemplo, ela não é uma ciência de observação, ela é feita pelo pensamento racional, né? Mas o que são as ciências de observação? São aquelas ciências que unem, né, tanto a racionalidade, a razão, também com a experiência, né, de laboratório, seja ele o laboratório propriamente dito, ou seja o laboratório da natureza, né? Então, ele posiciona o Espiritismo nesse sentido. Então, nesse sentido, o Espiritismo, como ele estuda a alma, ele tem uma segunda definição nesse mesmo livro, que é uma definição mais sintética, quando ele coloca que o Espiritismo é uma ciência que estuda o espírito, a sua origem, a sua natureza e destinação. Nesse contexto, ele posiciona o objeto de estudo do Espiritismo, que é o espírito no qual o materialismo não aceita, né? Então, há uma incompatibilidade entre espiritismo e materialismo, que é o tema nosso, né? O materialismo e o espiritismo na atualidade. Perfeito, perfeito. E realmente o espiritismo, diz até lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, né? Como o espiritismo pode contribuir com o progresso? Pergunta Kardec, né? E os espíritos respondem: destruindo o materialismo, né? E no que é o espiritismo, como você já colocou, Kardec diz que o espiritismo veio para os materialistas ou para aqueles que têm a fé vacilante, né? Então o espiritismo vem realmente mostrar, né, por provas científicas a imortalidade da alma, como você falou no preâmbulo do que é o espiritismo, né? Tem a definição, né? O espiritismo é uma ciência e uma filosofia de consequências morais, né? Então eu queria perguntar, para continuar, como o espiritismo pode trazer essa comprovação como o espiritismo traz essa comprovação da imortalidade da alma, combatendo o materialismo? Excelente pergunta. É muito importante essa pergunta, porque se é uma ciência, né, e se tem um objeto de estudo, ele conceituou como uma ciência. Então, não basta eu conceituar uma doutrina, um conhecimento como ciência, se ele não tem objeto de estudo, e se esse objeto de estudo não tem os meios de comprovar, né, o método, a forma de comprovação. Então, eu adorei a pergunta. O Kardec, a gente sabe que, pela sua formação, ele fazia parte da Academia de Ciências da França, pela sua formação em ciências, e também o conhecimento profundo que ele tinha sobre filosofia, sobre os filósofos. Hoje a gente sabe que uma forma de você comprovar a existência da alma é você pautar pelo método correto. Então, o Silvio, que é um professor doutor em filosofia da ciência, da Unicamp, ele escreveu um artigo, A Excelência Metodológica
do Espiritismo. Esse artigo se encontra no site, né, da Unicamp. Então, esse artigo ele coloca todas as razões do Espiritismo na ciência. E ele tem um outro artigo em que ele demonstra como provar cientificamente a existência da alma. E a gente sabe que o filósofo de ciência é que pauta esse campo das comprovações, né? Eles é que colocam os métodos corretos para comprovar tal objeto ou não. E baseado nesse artigo, a gente investigando esse artigo e lendo, a gente teve uma surpresa muito grande, uma alegria muito grande, de perceber como Kardec estava à frente do seu tempo. Porque a concepção de ciência do século XIX, ela foi reformulada, né, no século XX, com Karl Popper, Thomas Kuhn e outros grandes filósofos da atualidade. E o Kardec ele usa a metodologia que ela não foi ultrapassada, que é os efeitos intelectuais que é colocado, esses efeitos intelectuais que ele coloca, também no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, a gente vê ele fazer essa abordagem em outras obras, na revista, vários exemplos de como ele comprovou a existência da alma. Mas vamos tentar entender de forma mais prática o que seriam esses efeitos intelectuais. Então, de acordo com o artigo do Silva, a pessoa ela não é apenas o corpo. A personalidade, né, ela é separada do corpo. Tanto que, se você... Nós já tivemos essa experiência, acho que você e muitas pessoas, a gente encontrar um amigo na rua e a gente confundir esse amigo com uma pessoa pela aparência. Mas, na medida que a gente tem um diálogo com essa pessoa, ela revela os seus pensamentos, a gente vê que não era a pessoa que a gente conhece. Por quê? A personalidade, ela é inerente ao espiritual. Então, o Kardec, ele usa alguns dos exemplos, né? Ele coloca no livro também, Espiritismo, a sua mais simples expressão, né? Ele fala, um pai não vai confundir com a linguagem de um filho. Então, se um pai viaja e ele, ou um filho não vai confundir com a linguagem do pai. Se um pai viaja, ele lhe manda uma carta, por exemplo, o filho manda uma carta para o pai, uma forma dele saber que é o pai é identificando se naqueles escritos, naquela carta, existe algo que lembra a personalidade do pai, né? Então, o estilo literário, né? A forma das construções das frases, as questões íntimas, que é vivida somente entre o pai e o filho, entre aqueles familiares. Então, o filho, quando chega essa carta pode ser uma fraude, pode ser uma pegadinha. Na hora que ele lê essa carta e ele encontra a letra e essas questões de efeitos intelectuais, que o Kardec chamou, né? Efeitos inteligentes, ele usou mais esse termo. Quando você encontra nessa carta essas evidências, ninguém tem dúvida, né? Eu sou do tempo, eu não sei se você de que a gente tinha realmente essa questão de cartas, né? Mandar carta. A minha mãe, uma empregada doméstica, e ela trabalhava em São Paulo para sustentar a gente, e ela enviava constantemente cartas. Quando chegava a carta nas nossas mãos, nós não tínhamos dúvida de que ela que escreveu, por causa das questões íntimas que tinha ali, pelo estilo literário, né, pela construção das frases, e a gente não tinha dúvida de que era ela. E o Kardec, então, observando esse meio, esse método viável, correto, ele então percebe que na mediunidade, quando o médico psicografa, mesmo a pessoa não estando ali corporalmente, porque um pai que manda uma carta para o filho, para saber que é o pai, necessariamente a presença física
não é necessário. Então, não é necessário a presença física. À medida que a gente vê numa psicografia esses efeitos, isso deixa claro que, embora que aquele corpo não exista mais, mas a mente, né, o ser, a personalidade, ela continua pensando. Então, foi dessa forma que Kardec pautou seus estudos, a sua pesquisa e comprovou a existência dos espíritos. Para melhor detalhes, a gente pede, né, que quem interessar e vá buscar lá no site da Unicamp, tem um site, e onde está o artigo disponível, onde está mais detalhes técnicos sobre essa questão da comprovação do espírito. Perfeito, né? Então, realmente, o Kardec tinha uma visão bem à frente do tempo dele, compatível com o Karl Popper, né? Do Thomas Kuhn, que você citou o Lakatos também, né? Em Laca, do programa de pesquisa do Paradigma, né? Então, realmente, a visão é bem à frente do século XIX, né? De Kardec, e ele realmente trouxe a comprovação dessa existência, né? Da alma e da imortalidade da alma, né? Eu queria... Pode falar. Eu queria só Pode. complementar que o Kardec, uma boa ciência, né, ela é feita com muitos fatos e uma variedade de fatos, né? O Kardec não se limitou somente em detectar esses efeitos intelectuais através da mediunidade. Ele, na Revista Espírita, que é uma construção gigantesca, são 12 volumes, ele acumula uma série de fatos no mundo inteiro desses fenômenos. Né? Então, de jornais, de testemunhos, de pessoas que mandavam o fenômeno mediúnico de modo geral para a construção dessa ciência. Então, ele não se pautou num único fato, num único médium, né? A gente sabe do controle universal dos espíritos, onde ele checa, né, a veracidade das mensagens, e o controle universal, ao mesmo tempo que ele corrobora para a comprovação da teoria espírita, ele demonstra também a existência dessas individualidades. Porque como pode, né, uma pessoa num país ou outro ter respostas semelhantes de um assunto que foram propostos, né, por Kardec e as respostas baterem? Isso demonstra que há individualidades fora do corpo e que essas mesmas individualidades respondem às perguntas. Né? Então, isso também corroborou muito. Mas essa gama de fenômenos que ele coletou sobre os fenômenos da mediunidade, que não existe na humanidade maior, isso pôde oferecer para ele uma formulação de uma ciência bem construída, porque muitos fenômenos, diversos tipos, onde ele consegue explicar com a sua teoria de forma harmoniosa, sem contradições e perfeita. Né? Perfeito, né? Você falou um pouco sobre o controle universal, né? Kardec fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o controle universal. Eu queria que você talvez explicasse um pouco para alguém que está assistindo e está começando qual a importância desse método, o que é esse método do controle universal, né? Então, se nós buscarmos obras póstumas, o Kardec ele dá um detalhamento como ele chegou a esse método, né? Ele coloca que quando ele descobre esse mundo, o espírito, a alma, né? E descobre que essa alma, na verdade, é a própria alma dos homens, ele entrou numa situação complicada, porque se a própria alma dos homens, como confiar no relato dessas almas? Já que na humanidade nós temos homens bons, mas temos homens também viciosos, homens maus, pessoas inteligentes, homens intelectualizados, mas também tem homens pseudo-sábios, né, que ignoram muitas coisas. Então, como confiar nos relatos dos espíritos? Obrigatoriamente, no meu entender, ele teve que criar uma metodologia. Né? Por exemplo, a gente
não pode chegar num país, por exemplo, na Índia, e eu quero saber sobre os hábitos, a cultura, né, a ciência, a arte dos indianos. Se eu chegar no vilarejo, né, na periferia indiana, e querer coletar de poucos indianos de um vilarejo, eu não vou conseguir compreender toda a gama dessa complexidade da cultura, da arte, da ciência, da filosofia indiana. Eu vou precisar, então, de conversar, fazer uma amostragem, conversar com muitos indianos, aferir o grau de importância que eu posso dar àqueles relatos. Então, ele se depara, então, ele viu e compreendeu esse problema. Ele diz que os espíritos, para ele, não eram reveladores destinados, mas eram informantes, desde o grau do menor ao maior, do mais sábio ao mais ignorante. Então, ele sabia que nenhum espírito poderia ter todo o conhecimento individual. Que ele sabia que ele precisaria de ver toda uma abrangência, de ouvir muitos espíritos de todas as categorias, do menor ao maior. Então, ele passa, então, usar o controle universal, que temos dois critérios que ele usou. Que o primeiro critério é a razão e a lógica. Esse critério está ao nosso alcance, né? Nós temos a obrigação de examinar tudo que venha dos espíritos. Ele cita na revista que ele não aceitava a reencarnação, mesmo que os espíritos haviam dito. Mas ele avaliou, né, a reencarnação como uma proposta filosófica racional, e ele viu que somente ela poderia resolver os sérios problemas, né, que a filosofia espírita poderia enfrentar. Por exemplo, a justiça divina, né? E ele não só avaliou racionalmente, como ele também viu os fatos, as tendências. Então, ele percebeu que, sem o uso da lógica e da razão, nós poderíamos aceitar muitas teorias que não fosse verdadeira. E é o que a gente enfrenta hoje no movimento atual. Esse método, ele faz questão de colocar lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando a importância, e ele chama a atenção para o título, ele coloca a autoridade da doutrina espírita, porque não baseou no relato de um único espírito, de um único médium, e voltando sempre na lógica e na razão, porque nem sempre a maioria também tem razão, né? Então, o homem é o mediador disso. Ora, esse é o primeiro critério que ele usou, que cabe a nós, usando a lógica e a razão. O segundo critério já está nas mãos dos espíritos, que é a comunicação que os espíritos deram no mundo todo, espontaneamente, chegado o momento oportuno, né? E os espíritos vieram e todos eles deram a sua contribuição. Mas, olha, ele coloca na metodologia o termo espontâneo, que não cabe aos homens constranger a vontade dos espíritos. Eles são os nossos professores. Daí vem a ideia de poder atualizar a doutrina espírita, né? Que é um grande equívoco. A doutrina espírita ainda continua bastante desconhecida da população, do mundo, né? Do meio espírita. Ela precisa primeiro ser conhecida nos seus princípios, na aplicação desses princípios, e no futuro, que compete a Deus, aos espíritos, quem sabe, uma nova reformulação de alguns conceitos, né? Mas sabemos que isso é uma proposta, uma data que é difícil saber se isso acontecerá, né? Eu acredito que, enquanto nós não assimilar o que é a proposta e também não colocar em prática, dificilmente teremos novos ensinos, novos princípios. Perfeito. E esse crivo da razão, né, como você falou, tem a parte do crivo da razão que compete a nós e a parte
do ensino coletivo compete aos espíritos, esse crivo da razão passa também pela análise da escala espírita, né? Que vocês podem ver lá a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos. Você mesmo citou, tem muitos espíritos, às vezes, pseudo-sábios, né? Se classificam na classe dos pseudo-sábios, né? Espíritos da terceira ordem, e nós precisamos ter essa, quando for fazer evocação, né? A reunião mediúnica, ter essa análise das comunicações, tendo em vista a escala espírita, em qual classe ele se coloca, né? Em qual ordem. Se você pudesse falar um pouco também sobre essa questão da escala espírita. Muito bom, é muito interessante essa questão da escala, que a escala ela tem um papel importante no entendimento. Mas antes eu queria só esclarecer um pouco. Foi feito um levantamento num grupo de estudo, eu não me recordo do grupo agora, mas nós temos a referência desse grupo, porque o Kardec ele comunicava com o mundo inteiro através da revista. Então, Kardec ele teve comunicações, segundo esse levantamento da revista, com 32 países, inclusive na África, na China, tinha grupos que enviavam essas mensagens espontaneamente para Kardec avaliar, para Kardec ver que uma concordância, porque o controle universal, que eu não esclareci, ele baseia, né, na revelação dos espíritos, mas na concordância dessas revelações, passado primeiro pelo crivo da lógica e da razão. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz textualmente que ele, coletando informações de médios estranhos uns aos outros, e diversas partes do mundo, né? Então, ele diz que chegou a perto de no número de perto de 1.100 espíritas. Então, isso é uma coisa importante. Foi uma variedade muito grande de médiuns, perto de 1.100 espíritas. Então, isso dá uma robustez muito grande na formulação da teoria espírita, com essa concordância, né, entre os ensinos que os espíritos davam espontaneamente. Um trabalho muito difícil, né? Porque ele teve que verificar se aquilo era lógico e bem fundamentado, e se concordava. Agora, respondendo a sua pergunta, eu como biólogo, eu gosto muito da escala, e ele mesmo dá um exemplo, ele dá esse exemplo, tanto na Gênesis, quando ele aborda a escala, quanto no Livro dos Espíritos, que ele pega o exemplo da botânica, que é uma área, né, especialização da biologia, em que ali cada um teve a sua própria classificação das plantas. Então nós vemos assim de forma bem simples, né? O botânico ele classifica as plantas, né? Por exemplo, pela nervura das folhas, pelo caule, pelo tronco, pelas raízes, de acordo com essas características que as plantas apresentavam, o botânico ele ia fazendo essa classificação, né? Hoje nós temos uma classificação a nível genético também, né? Da sequência genética daquela espécie. Mas inicialmente ele faz essa classificação botânica. Então Kardec da mesma forma, de acordo com a linguagem dos espíritos, de acordo com a moralidade que eles expressavam, com o conhecimento que eles apresentavam, o Kardec pôde classificar os espíritos. E ele divide essa classificação em 3 ordens, né? A primeira ordem, que é os espíritos imperfeitos, a gente sabe hoje que esse imperfeito, ele não é um adjetivo, né? É um substantivo, dando nome a uma ordem, porque isso levaria, se fosse um adjetivo, levaria que Deus criou algo imperfeito. A gente sabe que não. E nessa primeira ordem, o que predomina nessa primeira ordem é a influência da matéria sobre o espírito, todos os tipos de paixões ruins, né? Má paixão, como orgulho, egoísmo, a predominância
predominância da matéria sobre o espírito e todas as más paixões. E ali ele subclassifica, né? Ele coloca em classe. Tem a ordem e tem as classes. Né? E assim ele faz também para a segunda ordem, que é os espíritos bons, onde os espíritos bons eles têm o domínio sobre a matéria, ele domina a matéria, e não tem as paixões ruins, somente as boas paixões. E a terceira ordem, que é os espíritos puros, que não sofrem nenhuma influência da matéria, e alcançou a pureza suprema, né? Alcançou a verdade, né? E não tem nenhuma influência da matéria, e muito menos qualquer tipo de paixão, nem boa e nem ruim. E essa escala espírita, ela é importante porque eu tinha uma dúvida para saber, meu Deus, como que eu vou saber como eu estou evoluindo, que grau espiritual eu poderia estar, né? E quando a gente vê que na terceira ordem, que há a predominância da matéria sobre o espírito, e que tem todas as paixões ruins, e a gente fazendo aquele autoexame que Santo Agostinho nos indica no Livro dos Espíritos, a gente percebe, né, que a gente tem essas paixões, a gente tem o orgulho, a gente tem o egoísmo, a gente tem todas essas paixões. Então a gente consegue nos identificar e fazer então, e criar então uma proposta de mudança, sabendo que a nossa meta é chegar no segundo grau, né? Ou na segunda ordem, que é dos espíritos bons, aonde não há mais essas paixões. A gente sabe que essas paixões é que nos fazem sofrer, né? Falando dessas paixões, fazendo o link com o materialismo, Kardec destaca por que o materialismo ele é pernicioso, a ideia materialista. Porque a partir do momento que eu tenho a filosofia de vida, que eu sou só esse corpo, que eu não tenho uma alma que vai continuar, que vai sobreviver à morte corporal, eu vou concentrar todos os meus desejos e realizações no mundo material. Eu vou concentrar tudo no mundo material. Eu vou querer viver o aqui e o agora. E esse tipo de filosofia, de ideia que a gente respeita pela liberdade de crença, ela gera como uma consequência natural um posicionamento mais egocêntrico. Para que eu vou me sacrificar as minhas paixões? Para que eu vou me melhorar, me melhorar? Para que eu vou fazer qualquer mudança em sentido de sacrificar as minhas paixões, já que tudo pode acabar a qualquer momento? Então, a tendência da filosofia materialista é fortalecer aquilo que está no Livro dos Espíritos. Qual de todos os vícios, né? Se eu não me engano, na pergunta 918, 17, é o pior, é o mais grave? Perguntou Kardec aos Espíritos. Os Espíritos responderam: o egoísmo, porque dele deriva todos os vícios, todos os males. E o materialismo, como uma proposta filosófica de vida, ele tende a fortalecer esse egoísmo, pelas razões que nós já apresentamos. Daí que o Espiritismo é o meio mais poderoso hoje de destruir o materialismo. Na verdade, o Espiritismo ele destrói quando ele demonstra a comprovação do Espírito. Uma vez, os dois não podem sobreviver juntos. Uma vez que você descobre que o Espírito, que nós somos imortais, que o Espírito é uma realidade da natureza, automaticamente você destruiu a proposta materialista, né? Daí a importância da gente divulgar o Espiritismo para as pessoas que estão interessadas. A importância desse trabalho que você faz em divulgar Allan Kardec para o mundo, né? Na rede da internet, a gente divulga hoje para o mundo todo. Porque é um contraponto poderoso em que diminui o interesse material.
Quando a gente descobre que a gente é uma alma imortal, que nós vamos continuar após a morte corporal, que existe outros tipos de gozo para a alma, que ela pode crescer nessa escala espírita, que ela pode buscar a felicidade, buscando a pureza, através do comportamento moral, do combate das paixões. O mundo físico, a matéria, a proposta da vida material, materialista, ela se esvai, né? Quando a gente tem essa convicção. Então, a importância do mundo material, dos gozos terrenos, ela fica muito pequena. Então, nós vamos combater em nós as paixões. Nós que somos da terceira ordem, desculpa, Eric, eu não te conheço, mas acredito que um espírito de segunda ordem é muito raro na Terra. Pode ser que você seja, eu não sei, não posso dizer, mas é muito raro. Nós vamos poder voltar todas as nossas atenções e esforços para combater essas paixões, porque elas nos levarão numa posição espiritual muito infeliz, não só no mundo espiritual, né? Porque as consequências da raiva, do ódio, as consequências do orgulho, nós sofremos já na vida corporal, né? Todas as consequências que isso traz para nossas vidas, para nossa convivência em sociedade. Então, já combatendo desde já começamos a colher esse benefício, que é da nossa melhora moral, da nossa melhora de comportamento, de vivência com as pessoas, com os familiares e com a sociedade no todo. Então, o Espiritismo é o melhor meio, o maior meio e o meio mais poderoso para que a gente possa combater o materialismo e ter essa reforma moral, essa mudança moral que o mundo tão necessita na atualidade, né? A gente sabe que o mundo, apesar do avanço tecnológico, apesar de todo o avanço do conhecimento, o ser humano, ele continua matando, ele continua usurpando os bens alheios. Nós continuamos egoístas, né? Então, a gente viu que todo o avanço, todo o progresso, que é muito, muito bom, que as ciências, no modo geral, trouxe, elas não foram suficientes para fazer o homem feliz, para trazer a felicidade humana. Contribuíram muito para melhorar muitas coisas, mas os dramas humanos, eles continuam muito fortes. Isso graças à visão materialista que ainda predomina no mundo e nas pessoas, né? E é interessante isso que você falou, de que essa visão ainda predomina. Então, eu queria perguntar, no Livro dos Espíritos se diz que o espiritismo vai se tornar crença geral, né? Se fala desse termo, na crença geral. A academia hoje, você acha que a academia tem progredido para uma visão mais espiritualista, mais materialista, né? Hoje tem algumas iniciativas, por exemplo, do NUPES, né? Com Alexandre Moreira. Tem outras iniciativas na academia trazendo uma visão contra o materialismo. O que você acha que a academia tem aceitado mais o espiritualismo, né? Qual é a tendência agora em diante? Então, Eric, a academia, ela adotou mesmo, né, como um pressuposto, esse pressuposto dentro da academia. O Saulo, né, ele coloca na sua conferência, que eu assisti, que é um desvio conceitual de ideias, né? A ciência é um conjunto de conhecimentos investigados da natureza. Mas o cientista, por iniciativa individual, ele pode aderir a tal ou qual crença que lhe compete. Então, como nós dissemos no início desse podcast, né, há uma confusão, né, de que o materialismo seja uma realidade científica. Isso é uma ideia muito difundida nos meios acadêmicos. Então, essa compreensão da alma, do espírito, eu vejo ainda um pouco distante
Porém, nós atingimos alguns progressos. O NUPS, que é uma referência em pesquisa e espiritualidade aqui em Juiz de Fora, aqui em Minas, no Juiz de Fora, o Alexander, que é o grande mentor, né, coordenador do grupo, tem feito um trabalho muito importante a nível mundial, um esforço importante para que o materialismo não seja posto de forma absoluta como algo comprovado. Então, a gente vê os artigos do Alexandre, a gente acompanha, presencial, já conversamos com ele muitas vezes, mas é muito forte ainda o materialismo. A gente percebe que essa abertura ela tem começado nessa década de 2000 para cá, principalmente na área médica. O Harold Kennedy, né, o pesquisador americano, junto com outros movimentos nos Estados Unidos, eles começaram a estudar a espiritualidade e medicina, e sobre a prece, o efeito na saúde, sobre a fé. Então, inúmeros artigos. O Brasil hoje também é o 5º país hoje sobre nessas pesquisas de espiritualidade e medicina. O problema é que há um aumento nas escolas de medicina americana, as disciplinas sobre espiritualidade chegou nos cursos de graduação, às vezes como uma disciplina optativa, às vezes como obrigatória. O Brasil tem crescido, como eu coloquei, mas ainda isso está dentro do paradigma materialista, porque as pesquisas que estão sendo feitas, elas não estão dizendo que existe alma, elas estão dizendo que existe uma relação entre a fé, acreditar na saúde, que existe uma relação da prece para aquele indivíduo melhorar, que os grupos religiosos, aqueles que buscam a espiritualidade, têm mais resiliência na saúde. Mas aceitar que existe um espírito independente da matéria, eu acredito que vai ser um passo mais longo, mas já iniciou, né, essa mudança que é paulatina. E o materialismo ele é muito forte. Né? O Kardec, eu não me lembro qual obra, eu não sei se aqui é o Espiritismo, se é na revista, mas ele disse que inicialmente se aceitaria o espiritualismo e depois o espiritismo. Mas uma forma da gente combater e fazer que a espiritualidade chegue às pessoas, eu acho que o meio mais promissor seria talvez mesmo pela divulgação da doutrina espírita. Porque o meio acadêmico é um meio muito orgulhoso, difícil de adentrar. E não só o Kardec diz, não é só na academia que a gente tem pessoas inteligentes e de bom senso. E a gente sabe que o meio acadêmico ele tem uma influência muito forte de formar opiniões, né? Mas nós temos um caminho, eu acho que mais curto, que era o caminho que Kardec tomava, né? Ele não ficou na academia, ele não insistiu com a academia, por causa do orgulho que é muito grande. Eu acho difícil, né? A gente passou pela academia, a gente sabe quanto há o preconceito, quanto há a resistência. Então, eu acho que é um caminho mais longo. O caminho mais curto é fazer o trabalho como o Pós-Mas tem feito, com o IDEAC, divulgando o Espiritismo para o mundo, nós fazendo esse trabalho que você tem feito, de divulgação. Então, as pessoas de bom senso, as pessoas sinceras, humildes, mais abertas a esse conhecimento, que é a grande maioria da humanidade, né? Porque o meio acadêmico é uma quantidade muito pequena, percentual, né? Então, as pessoas que estão mais abertas também para o espiritualismo, né? Então, é muito grande, a grande maioria das pessoas, na história da humanidade, são espiritualistas, não são materialistas, né? São espiritualistas. Então, quando a pessoa já tem uma simpatia
pela ideia, é muito mais fácil você convencê-la. Então, Kardec, ele dizia, né, que o espiritismo, né, ele vem para aqueles que perderam a fé, ou que descreem, ou que têm dúvida. Antes de tornar uma pessoa espírita, ele colocava, torne-a espiritualista. Porque aquele que é descrente, aquele que tem sua convicção no materialismo sistemática, orgulhosa, e a grande parte dos acadêmicos são assim, esses a gente vai perder tempo. Claro que é grande e louvável o trabalho do Alexandre, até já dei os parabéns para ele pela tentativa, porque alguém lá dentro tem que, né, empurrar, né? Mas é um trabalho muito difícil, muito desgastante. Ele está cumprindo com a sua tarefa, mas a gente sabe que ele sabe disso, e todos esses, esses homens de valor, né, têm feito o papel deles, mas ele sabe da grande dificuldade. Espero eu que esteja errado, mas eu acho que o caminho seria outro para que o Espiritismo seja conhecido como uma ciência e as pessoas possam, então, a viver a moral espírita, né? Para que possa ter essa transformação. Perfeito, isso que você falou é bem interessante. Que Kardec falou lá no Livro dos Médiuns, no capítulo do método, né? Tornar primeiro espiritualista para depois espírita, né? Porque aí já tem a base, né, para o espiritismo, né? Então é realmente um método bem interessante, e eu concordo com você que a princípio o espiritismo vai se tornar geral na população comum, né? Não na academia, né? Que são as pessoas mais inclinadas a aceitar o espiritismo, né? Por ter uma tendência natural ao espiritualismo, a crer, né? Interessante isso que você colocou. Agora eu queria perguntar, falta 10 minutos para dar uma hora, né, da live, do podcast. Eu queria perguntar sobre, você tem um grupo do espiritismo que estuda uma proposta do espiritismo original, né, com esse termo. Eu queria perguntar o que você entende por espiritismo original e como divulgar essa proposta. Muito boa, né? Muito interessante a pergunta. Bom, a gente sabe que o espiritismo ele tem a sua origem na França, no século XIX, né? Onde Hippolyte Denis Rivail, né? Allan Kardec, ele passa a, ele passa a informar sobre os fenômenos da mesa girante, que aos 55 anos, se eu não me engano, ele descobre esse fenômeno que inicialmente ele passa a não acreditar na veracidade da questão dos espíritos, né? Ele, quando ele encontra com o senhor Fortier, se eu não me engano, foi o senhor Fortier, ele muito entusiasta, ele fala que as mesas lá na sala de materializações estavam movendo. Ele responde que, de uma forma muito natural, falando que não havia nada de extraordinário, que os corpos inertes poderiam movimentar-se, porque o magnetismo animal poderia impregnar esses corpos, fazer que eles se movimentem. Então, inicialmente, com o seu espírito científico, questionador, ele não aceitou nenhuma explicação fora das ciências que ele se ocupava. Por que eu estou dizendo isso? Porque o espiritismo ele nasce da pesquisa científica, né? Ele não tem nenhuma ligação com a proposta religiosa de algum livro sagrado. E, a partir dali, ele passa a formular hipóteses para explicar o fenômeno. Basta fazer uma pequena leitura no Livro dos Espíritos, ele começa a formular as hipóteses dizendo que poderia ser a gravidade, que poderia ser a eletricidade,
que estava provocando aqueles fenômenos. Inclusive, ele era descrente sobre a questão dos espíritos. Então, numa das obras, ele diz que as crianças deveriam estudar ciências porque para que elas não pudessem tomar fogo fatos como crença de almas e de espíritos. Então, a postura dele o tempo todo foi investigar fenômenos para explicar fenômenos que estavam acontecendo e que acontecem na atualidade. E por grata surpresa, ele chega à ideia dos espíritos, como a gente já falou no início do podcast. Então, o espiritismo, ele não guarda uma relação no sentido de proposta religiosa, porque a religião ela nasce, ela é fundada por um profeta, né? E ele se auto-intitula como enviado de Deus, e pelo argumento de autoridade, ele coloca as suas teses, as suas ideias, que aceita passivamente. Passivamente. Isso não ocorreu e não ocorre quando o Espiritismo surgiu e na formulação de todas as obras espíritas. Quem quer entender isso melhor, basta estudar lá na Gênese, né, o caráter da revelação espírita. Foi um texto que Kardec demorou alguns anos para produzir, ele fez alguns retoques, mas ele faz uma diferenciação muito grande entre o Espiritismo, a sua proposta como ciência e filosofia, e a proposta religiosa. Mas, isso, desde o século XIX, né, isso veio modificando, né, até que a porta no Brasil, em 1860, mais precisamente 1865, na Bahia, onde a gente já tem referências de uma mistura entre espiritismo, eu esqueci o nome do primeiro grupo que fundou, né, aqui na Bahia, eu esqueci o nome, e já tinha referências ali nesse primeiro grupo da mistura entre espiritismo e catolicismo. Não sei, eu não lembro se é... É do Teles de Menezes, né? Teles de Menezes. Ele fundou o Eco Gelém Túmulo, né? O periódico. O Eco Gelém Túmulo. O Kardec, ele toma conhecimento na revista de 1865, se eu não me engano, 68, ele toma conhecimento da fundação desse grupo, da fundação do jornal Eco, e ele escreve na revista elogiando o Teles de Menezes pela proposta dele, mas ele faz uma observação, fazendo uma autocrítica dessa mistura entre espiritismo e catolicismo. Então a gente já vê ali o início disso. Lógico, depois vieram vários grupos, o grupo Confúcio, né? A Sociedade Acadêmica do Deus, Cristo e Caridade, fazendo uma abordagem do espiritismo no sentido científico, como foi fundado na França, mas a gente viu uma disputa de outros grupos, né? E que isso acabou sendo predominante no Brasil, né? Com Bezerra de Menezes, o Saião e outros mais, deu essa conformação do espiritismo no sentido de religião. Mas observando as obras de Kardec, estudando o seu trabalho, a gente vê que é um trabalho de ciência e filosofia. Perfeito, realmente, né? O espiritismo, como você já colocou lá no início, né? No que é o espiritismo, coloca ciência e filosofia no preâmbulo, né? Kardec já coloca. E no Brasil tomou uma direção religiosa, né? Católica, tanto com Teles de Menezes, né? Em Salvador, depois Bezerra de Menezes, no Rio, né? Depois, que era a capital, então capital, e teve todo o vínculo com o estenguismo, né? E aí realmente tomou uma direção mais religiosa, né? E sincrética, né? Pois é, a gente, nesse sentido, a gente acabou caminhando no sentido inverso da proposta de Kardec. Se a gente observa nos seus escritos na revista, e em inúmeros escritos, ele rebatia. Você pega no livro
o que é o espiritismo, quando o padre coloca que era uma nova seita, uma nova religião, ele rebatia isso. Ele dizia que não é uma religião, são seus inimigos que querem que o espiritismo seja uma religião. É importante destacar que aqui a gente não faz nenhum juízo de valor no sentido da religião em si. A gente sabe que a religião ela tem uma importância no mundo, né? A religião ela sempre foi o contraponto do materialismo. Ela sempre trouxe uma proposta de algo além da matéria. E o Kardec fala que o espiritismo é o grande apoio das religiões, porque a religião ela afirma que existe alma, existe Deus, mas ela não demonstra. E o espiritismo ele comprova todos os grandes princípios de todas as religiões. Então, ele não fazia nenhuma depreciação do conhecimento religioso. Porém, o que ele trouxe foi uma proposta de estudo dos fenômenos da mediunidade. E com isso ele chegou à existência dos espíritos e todas as consequências dessa descoberta, formulando as leis que estão na natureza. O espiritismo como ciência ele tem um caráter de universalidade. Porque uma vez que está na natureza a existência do espírito, a reencarnação, as penas e os gozos futuros, isso é uma lei natural, isso independe da minha adesão de crença. Uma vez que Newton descobriu a lei da gravidade, demonstrou essa lei da gravidade, como é que eu vou negar se é uma lei da natureza? Então, o espiritismo como ciência, ele tem esse caráter de universalidade. Então, ele pode se tornar universal um dia, devido que ele revela leis da natureza. Então, os princípios espíritas estão fundamentados nas leis da natureza. Portanto, a humanidade ela acaba sendo obrigada a aceitar essas leis. Como negar a gravidade? Não, hoje eu acredito na lei da gravidade. Amanhã eu não vou acreditar nela. Ela é uma lei da natureza. Quando o espiritismo ele fica voltado para o campo religioso, ele perde o caráter de universalidade, né? Então, a importância do espiritismo como ciência é fundamental para que ele possa ser universal, né? Que é uma tendência por ser uma lei da natureza. Quando Galileu disse que a Terra é que girava em torno do Sol, isso ia contra os escritos bíblicos, né? Contra Josué, que está escrito lá no Velho Testamento. E ele foi muito combatido, não só pela igreja, mas para aqueles que defendiam a filosofia de Aristóteles, que também defendia, né, o geocentrismo. Apesar de ter sido combatido, como é uma lei natural, o tempo fez jus à verdade. E hoje a igreja, ninguém discute mais sobre essa verdade. E se tornou universal. Então, quando uma lei científica é revelada, ela tem esse caráter e essa importância. Então, os princípios espíritas, eles não estão acentuados em dogmas, em crenças, em filosofias especulativas. Ele está baseado em leis naturais. E é assim que nós devemos encarar, porque Kardec demonstrou. E com isso, ele tem esse alcance muito forte. Quando a gente coloca ele dentro da caixinha da religião, ele perde esse caráter. Então, jamais ele conseguiria ser, ele conseguirá ser universal. E a gente sabe a importância de uma ciência da alma para combater, né, tanto o misticismo, a coisa mística, quanto para combater o materialismo, onde muitos intelectuais usam o materialismo, a sua crença materialista, falseado de ciência, para poder convencer as pessoas, para levar as pessoas a uma filosofia de vida. A religião é muito importante, mas ela cada vez mais, com suas propostas místicas,
foge à racionalidade, muitas das questões da religião, não tudo. Né? Tem muitas coisas verdadeiras, importantes que a religião propõe, que é válido, que o Espiritismo prova, demonstra que é real. Mas tem muitas questões na religião que a razão não aceita. Com isso, cresce o número de ateus no mundo, cresce o número de pessoas agnósticas no mundo, cresce o materialismo no mundo. É preciso ter uma doutrina racional, fundamentada nos fatos, para poder fazer frente a toda essa nova ordem de ideias, que na verdade não é nova, né? É antiga, mas que são revividas com novos intelectuais, com novas ideias. Né? Então, a importância do Espiritismo para a humanidade é muito grande e é incalculável o valor que ela tem para o futuro da humanidade. Perfeito. José, eu queria agradecer, a sua participação foi excelente. Eu queria ouvir suas considerações finais e queria agradecer bastante a participação. Eric, eu que agradeço de novo, novamente, né, o seu trabalho, essa oportunidade que você nos deu para falar de Espiritismo, em que é muito importante essa doutrina para todos, para o mundo, né? E as minhas considerações finais em torno de que a gente deve conhecer primeiro melhor a doutrina espírita, mergulhar nessa proposta de Kardec, estudar os seus textos. A Revista Espírita é um repositório imenso do seu trabalho, onde a gente aprende muito mais, além das 5 obras que é colocada, né, para o estudo. E, sobretudo, né, eu acho que a maior força que a gente o Espírito pode tomar no mundo é a gente vivenciar os seus preceitos morais. Eu acho que a incorporação dessa convicção que a gente tem, desse conhecimento que nos foi passado por Kardec e pelos Espíritos, vivenciar no nosso dia, na nossa transformação moral. Porque, como diz, né, no ditado popular, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam as multidões. Então, acho que é viver, aprender e viver o Espiritismo. Acho que isso seria uma grande contribuição para um mundo melhor, viu, Eric? Perfeito. Realmente, né, pela prática, o exemplo vai realmente arrastar, mover o espiritismo para mais e mais pessoas, né? Divulgando as 22 obras, né? Não só as 5, como você falou, o Pentateuco, como se diz, né? 22 obras, né? Riquíssimas, muita coisa para ser estudada. Mas eu queria agradecer novamente, José Carlos, e queria pedir para quem estiver vendo, curta, compartilha, se inscreva, né? Fala para os seus amigos desse estudo e nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Então, até a próxima, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado, Eric, mais uma vez.